A paz, irmãos. Finalmente, terça-feira, achei um período mais tranquilo e vim aqui gravar o vídeo para vocês. Se ele não for para o canal hoje, mas amanhã com certeza ele estará no canal. Gente, volta às aulas, né? Graças a Deus. Te digo que você ore pelo seu filho, profetize sobre a vida dela, para que o inimigo das nossas almas não venha, né, querer cercá-los de más conversações. E sabem, né, gente, que as más conversações, como diz o ditado, corrompem os bons costumes. Então, cerque seus filhos de oração, tire um período para fazer um jejum e oração pelos seus filhos. Eu já profetizei sobre a vida dos meus filhos e eu sempre peço ao Senhor que o Senhor esteja ali com eles. Eu ungi já eles, ungi os olhinhos, as bocas, os nariz, os ouvidos, a cabeça, o coração, tudo, gente. Para que o Senhor, né, guarde eles. Não é, gente, a Camila tá tentando ser santa demais. Não é isso, gente. Santo é só o Senhor. Mas o inimigo das nossas almas, ele não está de brincadeira. Ele tá jogando com tudo. E como eu disse no discipulado que eu tive domingo, que foi uma bênção, nós devemos profetizar. Assim como Ezequiel profetizou naquele vale de ossos secos, aqui, em Ezequiel, né? Tá falando sobre o vale de ossos secos. Nós também devemos profetizar, mesmo que os nossos olhos não vemos, mas devemos profetizar e crer. Então, ali no domingo, naquele discipulado, a pastora falou pra gente escrever um sonho nosso, que a gente estava pensando mais urgente. E no ato profético, depois de louvor e orações, nós sopramos. Ela falou, sopra que o Espírito de Deus que está em você vai fazer gerar vida nos seus sonhos. Gente, eu criei. Então faça a mesma coisa vocês com seus filhos. Soprem vidas sobre a vida deles. Tá bom, gente? Profetizem sobre a vida deles. Gente, e hoje o testemunho tem a ver com esse versículo que eu vou ler agora para vocês. Tá bom? Ele está em 2 Reis, do 12 até o 18 que eu vou ler, tá bom, gente? E disse um dos seus servos, não ao rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu era um profeta, realmente um profeta de Deus. Ele não falava o que vinha do coração dele. Ele falava o que realmente o Senhor mandava. Então tinha um rei, adversário do rei de Israel, que tudo que ele ia fazer, o Senhor contava a Eliseu e Eliseu já prevenia o rei de Israel. Então, nesse versículo, é essa parte que o servo está falando, né? Que aqui, ó. Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. É possível, gente, nós sabermos o que uma pessoa está falando lá na casa dela? Não, não é possível. É só Deus que pode fazer isso, né? Então, Eliseu, os planos do rei, ele contava para o rei de Israel e prevenia o rei de Israel. Mas até que um dia esse rei
se enfureceu e queria pegar Eliseu. Então cercou o lugar onde Eliseu estava. E o servo de Eliseu ficou com medo pelo que ele estava vendo. Então Eliseu orou, né, e pediu ao Senhor para abrir os olhos desse moço. E os olhos do moço se abriram e ele viu que tinha mais do exército de Deus do que do exército inimigo. Então é assim, muitas vezes nós não estamos vendo o que está ao nosso redor. Então, gente, o testemunho que eu vou contar hoje, na verdade, foi uma experiência que aconteceu comigo, acho que tem uns 2 anos atrás, porque eu estava ainda como obreira em treinamento. E ano passado, no final do ano passado, meu esposo e minha mãe se formaram como obreiros. Então, o meu foi ano retrasado. Então, em algum período do ano retrasado, eu estava num culto como obreira militando, né? E eu ainda estava em treinamento, gente. Ainda não tinha recebido a unção, né? O óleo, né? Não tinha sido derramado sobre a minha cabeça. Então, eu estava lá em treinamento. E num culto, o pastor sentiu o desejo de orar pelas pessoas que não podiam gerar. E ele falou: gente, se você conhece alguém que não pode gerar, põe a mão na sua barriga que eu vou orar. E através da sua vida, se essa pessoa não estiver aqui, essa oração vai chegar nessa pessoa e essa pessoa vai poder gerar. Eu falei: eu não vou botar a mão na minha barriga não, porque eu não conheço ninguém. Na minha mente não veio ninguém. A pessoa que eu conhecia que não estava conseguindo gerar, ela gerou, que foi a minha cunhada. Ela gerou gêmeos. Então eu já não conhecia mais ninguém. Aí eu falei: quer saber? Eu não vou botar a mão na minha barriga não, porque vai que eu gere também. E eu aqui na minha casa já não dá mais pra ter mais ninguém, gente. Bom, ao meu ver, né? Porque os meus planos não são os planos de Deus. Nos meus planos, eu só teria uma filha. Mas nos planos de Deus, era para o Murilo vir. E olha, gente, ele é uma bênção nas nossas vidas. Então, o que acontece? Eu falei: não vou botar a mão na barriga não, porque vai que eu gere também. Aí, tudo bem. Aí veio, né? Eu pensei: nossa, mas eu sou egoísta, né? Tantas pessoas precisando gerar e não geram. E eu nem pra botar a mão na barriga, né? Com medo de ser pra mim. Não, aí eu falei: Senhor, eu não estou botando por mim, eu estou botando por uma pessoa que não pode gerar. Eu nem conheço, mas eu vou botar como um ato de fé. E coloquei, gente, a mão assim, né? Mas na minha barriga. Coloquei. Nisso, gente, ele falou: agora eu chamo aqui na frente todas as mulheres que estão aqui que não podem gerar. E eu chamo também os obreiros para vir, as obreiras para virem aqui. Aí eles liberaram que nós também em treinamento fôssemos até lá na frente. E, gente, eu tava, graças a Deus, com a minha vida tentando o máximo a minha vida no altar. Então, eu fui pra lá, impus as minhas mãos sobre as mulheres, e ele mandou a gente impor as mãos, que ele ia orar, e nós com as nossas mãos impostas lá. Gente, o que acontece? Nunca, assim, desse jeito, nunca tinha acontecido comigo. Do nada, quando eu fui pra lá, que eu botei a mão em cima das mulheres, daqui a pouco, eu não lembro o que eu fui fazer, que eu fui virar, eu acho que fui pra ir pra outra mulher. Gente, apareceu um telão, assim, bem grandão, assim, no alto da igreja, assim, de lado, assim, escrito o nome de uma irmã do meu ministério. E a gente já tinha conversado sobre isso, e ela não estava conseguindo gerar. Aí apareceu o nome dela ali. Aí o Espírito Santo de Deus falou: foi por essa pessoa que você profetizou. Aí eu falei: meu pai, eu tinha esquecido que ela não podia, que ela não estava podendo gerar. Gente, e aí aconteceu tudo. O nome dela ficou assim, piscando, sabe? Sabe aqueles coisas de letreiro que ficam mais luzes em volta? Foi assim mesmo, gente. Apareceu esse telão com as luzes em volta,
aqueles coisas de café, né? Que fica escrito café, aí fica cheio de luz em volta, placa. Aconteceu isso, gente. Uma placa com o nome dessa moça escrito. Não era o nome dela inteiro, era o apelido pelo qual eu chamo e o sobrenome apareceu lá. E o Espírito Santo me disse: é por essa pessoa que você profetizou. Gente, foi tremendo. A igreja cheia. E eu vendo aquilo ali e depois sumiu, gente. Mas foi uma coisa tão gloriosa. Aí depois eu cheguei em casa, aí aí eu falei: Senhor, será que eu conto pra essa pessoa? Essa pessoa não estava na hora dentro da igreja. Se eu não me engano, ela estava na salinha ou ela não estava no culto. Aí eu falei: Senhor, será que eu conto? Aí eu falei: não vou contar não. Vai que ela fale: não, isso aí foi de você mesmo, que não sei o que, porque você já sabia que eu podia gerar. Não que essa pessoa seja ignorante, gente, mas eu fiquei, né? Meu lado humano ficou temeroso. Gente, mas aí o Senhor ficou me tocando no meu coração para que eu contasse. Gente, e quando eu contei, essa pessoa falou: Camila, foi de Deus. Porque outra pessoa também falou comigo sobre o mesmo assunto. Teve também visão sobre o mesmo assunto. Gente, essa pessoa ainda não está grávida. Mas eu creio que logo ela vai ficar. Porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mas eu creio que vai se cumprir. Porque naquele dia foi quebrado esse gigante da vida dela. E ela logo poderá gerar. Então, gente, olha como é que Deus é maravilhoso. Ele abre os nossos olhos espirituais. O meu filho, eu acredito que ele tem, como algumas pessoas falam, a visão aberta. Muitas vezes ele falou, né? Muitas vezes ele mostrou que ele estava vendo Jesus, assim, entendeu? No jeito dele de falar, no jeito dele de gesticular. Ele falou coisas que uma criança da idade dele não teria como falar. E muitas vezes também ele já viu né, o inimigo das nossas almas. Ele já viu também e já falou, como eu já contei em alguns testemunhos para vocês, né, pela porta, atrás da nossa porta, em frente da nossa porta, à noite, a gente estava no culto de cura e libertação e ele viu. Gente, não foi uma vez, foram várias vezes que ele viu tanto o lado divino de Deus, quanto também o lado obscuro de Satanás. Então, gente, é tremendo. E imagino também como deve ser assustador para a pessoa que vê o outro lado, né, gente? Mas é tremendo, gente, o que eu vi. E se vocês já passaram por uma experiência assim, me contem. Deixe aí nos comentários. E eu sempre oro para o Senhor abrir os meus olhos espirituais, abrir os olhos espirituais da minha família, para que nós vemos. Porque muitas vezes nós estamos ali, às vezes brigando, e não é aquela pessoa que está fazendo aquilo. É Satanás que está ali, né, agindo através daquela pessoa. Mas é claro, gente, que nós temos que fechar as brechas. Não é tudo culpa de Satanás, porque senão só ele iria para o inferno. Nós temos que fechar as brechas. Não adianta nós ficarmos botando culpa só em Satanás, não. Deus nos deu o poder de pisar na cabeça da serpente. Gente, então esse foi mais uma experiência, né, que eu contei para vocês. Se isso não aconteceu com você, eu espero que aconteça, porque é tremendo. Muitas vezes nós não temos noção de como é o lado espiritual e muitas vezes não acreditamos que é real. Mas, gente, é real, é tremendo. Olha, gente, se você já é inscrito no canal, eu te agradeço demais, muito, muito mesmo, que você está colaborando com a obra do Senhor. Que eu espero que o meu testemunho, as minhas experiências, sirvam para aumentar a fé de alguém ou para ajudar a pessoa no que ela está passando, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, gente, se inscreve, me ajuda a pregar o evangelho. Não é só dessa forma que eu prego o evangelho, mas essa foi uma forma também que o Senhor me deu para pregar o evangelho.
tá bom, gente? Então se inscreve no canal, deixe seu like, tá bom? Se você puder, compartilhe para que alcance outras pessoas, tá? E que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe o seu dia. Tome cuidado com seus filhos, gente. Não confie em todo mundo, porque são os de perto que nos ferem, tá? Não confie em todo mundo. Tenha discernimento, peça a Deus sabedoria, discernimento. E cuide dos seus filhos, não deixem eles na rua sozinhos, porque o inimigo ele tá com fúria total sobre a vida das crianças. Então ore, busque pela vida do seu filho e faça ele buscar também.